Vamos meditar em Daniel, capítulo 12, versos 12 e 13, que é o finalzinho de Daniel, porque Daniel, assim como nós, diariamente se fez aquela tão dita pergunta: Senhor, até quando? Ele tinha as revelações, ficava cheio da graça, cheio de alegria e perguntava: Senhor, até quando? Os discípulos também perguntaram para Jesus: quando? Até quando a gente vai ter que ficar aqui? Quando a gente vai estar contigo? Aquele dia e hora não pertence a nós saber, mas de uma coisa nós temos certeza: vamos esperar com fé. O estudo de hoje é até quando? E o tema bíblico que nós vamos ler para esta lição, para esta aula, é Daniel capítulo 12, versos 12 e 13. Então, na aula de hoje, vamos aprender que temos que continuar esperando, porque Ele virá. Vamos saber como e por quê. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, que isso vai me ajudar muito. Até quando, Senhor? Daniel capítulo 12. É comum vermos pessoas perguntarem: até quando? Eu me deparo com esse tipo de perguntas diariamente e para tais perguntas não há faixa etária, pois se trata de uma inquietude que mora dentro da alma de cada ser humano e é o que penso. O jovem de 18 anos faz a sua matrícula para tirar a sua carta de motorista e pergunta: até quando? Até quando terei que esperar para pegar minha CNH, minha Carteira Nacional de Habilitação? O mais maduro de idade também faz a sua matrícula e pergunta: até quando? É uma pergunta que é geral. Quando olho para o livro de Daniel, tempo em que ele e todo o seu povo estavam cativos na Babilônia, diante de tantas visões e revelações, vinha a pergunta: Senhor, até quando? Até quando esperar para que tudo se cumpra? Quando eu olho um campo onde aconteceu um vendaval e as árvores todas caíram, essas árvores são frutíferas, e agora, Senhor? Devo esperar até quando para ter novamente uma árvore pronta para dar frutos? É comum que nós perguntamos isso, ou pelo menos pensamos isso. Até quando? A resposta que Deus tem para nosso coração ansioso é: replante, vá, anime-se e continue plantando até que chegue aquele dia. Jesus disse: olha, aquele dia e hora ninguém sabe. Portanto, não adianta marcar dia e hora, mas vá firme, vá animando-se todos os dias. É bom que saibamos que até as árvores mais frondosas, com raízes mais profundas, caem e podem serem arrancadas pelos vendavais. E o que isso quer dizer para nós? A mesma preocupação de o apóstolo Paulo para com os crentes de todas as igrejas, que disse assim em 2 Timóteo 4, 3 a 5: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso quer dizer que até as pessoas que parecem árvores frondosas dentro das igrejas caem se não forem precavidas. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Aí diante do túmulo, até essa última vez eu fui
visitar o túmulo do meu pai. E ali, olhando para ele, a gente imediatamente faz uma pergunta. Nós somos imediatistas. Vivemos na era da internet e queremos respostas imediatas de Deus. Mas tudo tem um tempo determinado e a nós cabe esperar. Ele já está escrito isso. E eu perguntei ali diante daquele túmulo: até quando meu pai estará neste túmulo, Senhor? Até quando? Porque vai chegar o dia em que todos esses corpos ressuscitarão. Agora, olhando para o ponto de vista entre os teólogos. Em 1981, encantada com a história de Daniel, do livro de Daniel, crendo que Jesus viria naqueles dias, pus o nome no meu filho, no filho que eu estava esperando, de Misael, baseado em Daniel, capítulo 1, verso 6. E por se tratar de um dos mais formosos e inteligentes entre o povo de Israel, coisa de mãe. Pela graça do Senhor, fui eleita para ministrar a palavra e assim faço desde 1992, e entra ano e sai ano, e sei que tenho que continuar esperando o grande dia da volta de Jesus na força do Senhor. Quantas vezes, diante de um estudo maravilhoso, com a alma radiante de alegria, desde 1979, quando me converti, surge a pergunta: até quando? Até quando eu tenho que esperar para contemplar estas maravilhas, Senhor? Quando o mundo faz piorar? Como se não bastasse, o mundo ainda faz piorar um pouco as coisas, dificultar um pouco as coisas. Olha o que diz em Daniel capítulo 1, verso 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e levou o povo cativo. De Jerusalém até a Babilônia, se fossem percorridos em linha reta, andariam 900 quilômetros. Mas foram rodeando, subindo, descendo montanhas, e assim pode ter chegado por volta de 1.500 quilômetros. E mais, algemados e num calor de quase 50 graus em deserto. Quando adentraram os portões da Babilônia, que se fecharam na Grande Babilônia, o que cada um começou a sentir? Qual o seu estado psicológico ao enfrentar tamanhas injustiças? Nabucodonosor, com medo de represália, nomeou apenas 50 intelectuais para serem ministros em seu séquito real, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre estes 50 e eram jovens da idade entre 15 e 16 anos. Vamos falar um pouco do caráter nobre de cada um deles, mas principalmente de Daniel, porque ele é o que tem a visão. Daniel era de uma linhagem real, nascido de uma família de nobres, com uma educação acima da média, mas não agia como nobre apenas por causa disso, mas pelo fato dele ser um filho de Deus que expressava o caráter do Pai na sua vida. O que quero lhe dizer com isso? É que, para ser um líder espiritual, precisamos desenvolver um caráter nobre. As pessoas no mundo podem ser educadas, mas o Filho de Deus tem que ser nobre. É muito mais do que ter educação. É ter um comportamento que glorifique a Deus, como é o caso desse jovem. Porque esse comportamento é uma pregação do Evangelho. Muitas das vezes a gente prega o Evangelho com o nosso comportamento, mas se possível for, também com a nossa voz.
O percurso até chegar neste exílio, além de ter sido a causa da maior exaustão, ainda era a expressão nítida do fim dos sonhos. E com certeza Daniel, assim como eu, perguntou ao Senhor: até quando, Senhor? Deus sempre está trabalhando para que nossos sonhos não sejam destruídos. E veja que coisa interessante e linda. A saudade de casa era grande lá no exílio. E ali compuseram o Salmo de Romagem, ou o Salmo da Peregrinação, o Salmo 137. Nos rios da Babilônia, tem até uma música, né, assim. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Então o povo que estava em Babilônia pediam para eles cantarem. E eles cantavam esse Salmo 137, que é o Salmo de Romagem, o Salmo da Peregrinação. Eles se sentavam junto aos rios Tigre e Eufrates, na Babilônia. Eles não sabiam, mas era Deus cuidando e agindo para mantê-los apegados à fé no Todo-Poderoso. Como eu já disse, o mundo faz piorar. Naqueles dias, tanto os assírios como os babilônios pareciam disputar quem iria fazer mais crueldade com os exilados. E para isso escolhiam. Primeiro, escolhiam um jovem de boa aparência e de família real para ser copeiro do rei, porque tinha que ser de família real este copeiro. Todos nós sabemos que o copeiro é aquele que, quando chega a bebida para o rei tomar, ele é o primeiro a provar. E se tiver envenenado, é ele que vai morrer. Então o copeiro, ele está ali entre a vida e a morte. Se chega alguma coisa envenenada para o rei, ele vai tomar para provar e vai morrer. E o rei, vendo que ia acontecer alguma coisa, já não vai tomar. Porque somente alguém de alta posição social saberia distinguir um bom vinho de um vinho ruim. Antes de o rei tomar, somente alguém de alta posição social saberia atender às necessidades do rei. Por isso que Daniel foi escolhido para ser copeiro do rei. Daniel era de boa aparência e isso era um problema para Nabucodonosor. Por quê? Poderia atrair a atenção da sua mulher. Então, o que fazer para piorar um pouco mais? Daniel teve que entrar na fila para ser castrado, ou seja, um eunuco. O jovem Daniel era bonito, cheio de sonhos, de planos. Pode ter sido um eunuco no exílio, por quê? Primeiro, Daniel e seus companheiros foram assistidos pelo chefe dos eunucos. Cada um era assistido pelo chefe que era daquele próprio grupo. A Bíblia não menciona suas famílias. Quando alguém era castigado, sua família, esposa e filhos iam juntos para o castigo. E Daniel foi jogado na cova dos leões sozinho. Seus amigos foram lançados na fornalha, apenas os 3, sem família também. Então, eles também podem ser eunucos. Terceiro ponto, os jovens foram castrados por ordens do rei babilônico, com o objetivo de desencorajar lideranças e frustrar o sentimento de independência no meio do povo dominado. Tudo isso é muito triste, mas Deus já havia avisado. Deus já havia pedido, convertam-se dos seus maus caminhos.
convertam. O povo não ouviu, não deu atenção. Olha o que disse Isaías, dizendo ao povo, em Isaías 39, 6 e 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até os teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa palavra profética foi enviada ao povo porque precisavam se consertarem com Deus, deixarem a prática de pecados e saírem da apostasia. Daniel e seus 3 amigos estavam apostados na fé? Não. Mas sofreram as consequências juntamente com todo o povo. É muito fácil fazer uma panelinha e do lado de fora criticar o grupo do círculo da oração, os adolescentes ou outro ministério. Daniel e seus amigos, ao invés de ficar murmurando, decidiram orar e continuar adorando a Deus, mesmo eles estando ali, não exatamente por culpa apenas deles. E Daniel, ao invés de apontar o dedo, ora em favor do povo e diz assim, olha, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para que com os que te amam e andam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. Daniel e os seus amigos estavam nesse monte? Não, mas ele ora como ele também. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos e profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confissão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas rebeliões que cometeram contra ti. Veja que Daniel, então, se prostra diante de Deus e ora em favor de todos que estavam ali, os que estavam longe. Jó também, né? Nós vemos Jó se dobrando diante do Senhor e pedindo perdão em favor de seus filhos. Jó tinha uma preocupação muito grande e tinha certeza que seus filhos pecavam. Então ele falava: Senhor, perdoa os meus filhos. Essa é a oração que nós temos que fazer todos os dias, e não apontar os dedos para julgar ninguém. Estaremos nós dispostos a orar por aqueles que nos meteram em cativeiro? Ou perderemos nosso tempo apontando o dedo para os acusar? Vamos nos identificar com a igreja, com os ministérios, com os jovens, com os nossos filhos, e se estiverem em pecado, sofreremos juntos e oraremos ao Senhor, que a todos perdoa. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando você achar que está sendo injustiçado, lembre-se de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram que se tornarem eunucos para que seus sonhos fossem interrompidos. E eles também disseram: até quando, Senhor?
Até quando sofreremos juntamente com todo o planeta que está sendo julgado? Até quando, Senhor? Que lição temos com Daniel? Primeiro, não ceder quando a ordem vier com princípios que desagradam a Deus. Olha aqui está escrito em Daniel capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Satanás está sempre à espreita para entrar na brecha e derrubar o servo de Deus. Estejamos, pois, revestidos com as armaduras de Deus em todo o tempo, todos os dias. O rei Nabucodonosor servia carnes sacrificadas aos ídolos. Por isso que Daniel recusou. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 1, verso 11 e 12. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel capítulo 1, verso 5 diz: E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Daniel, vendo que o rei determinou, quando alguém determina alguma coisa, está se pondo no lugar de Deus. Quem determina é Deus. Por isso que aquelas orações, eu determino que tem que ser assim, eu determino que tem que ser assado, é completamente equívoca. Porque pode acontecer de estar desagradando a Deus. Quem determina é Deus. E o rei Nabucodonosor determinou aqui a porção. E tendo determinado essa porção, ele se colocou no lugar de Deus. E quem determina é Deus. A cena do Gênesis estava se repetindo aqui. Deus determinou ao casal do Éden o que comer e o que fazer. E Daniel percebeu que o rei se colocara no lugar de Deus e decidiu não entrar nessa. Será que muitos que fazem orações determinando não estão caindo nesse erro? Em segundo ponto que nós aprendemos com Daniel é que Daniel e seus amigos não questionavam a soberania de Deus. Eles podiam dizer: ah, Senhor, agora a gente está indo para a fornalha ou está indo para a cova dos leões. E por que, Senhor? Por que isso, Senhor? Não, eles não questionavam a Deus. Daniel capítulo 3, 16 a 18 nos mostra isso. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então, para eles, se Deus livrasse ou não, de qualquer forma, eles estavam decididos: não nos curvaremos diante do ídolo e continuaremos a servindo o Deus verdadeiro de Israel. Não devemos orar com altivez, jamais, determinando nada. Isso é coisa absurda, não sei de onde nem surgiu isso. Mas nós temos que orar com fé e fidelidade, na certeza de que Deus já está pronto para atender. Ore por cura, por libertação, não se esquecendo que Deus é Deus. A Ele pertence o poder e o veredito final.
Em terceiro ponto que nós aprendemos com Daniel, é que Daniel não é bairrista. Ou seja, ele não fica com panelinha. Ele se mostrou que sabia dar honra a quem tem honra. Você já percebeu que o livro de Daniel enaltece nomes que não é do meio do povo judeu? Por exemplo, o chefe dos eunucos, chefe da guarda real, Dario, rei Ciro e por fim Nabucodonosor, se bem que Nabucodonosor por fim se converteu. Daniel mostra que existe gente boa no mundo. Veja aqui o que Nabucodonosor disse. Daniel 3, 28 e 29. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Veja que Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel exatamente ou puramente pelo testemunho que eles deram. O livro de Daniel nos ensina que temos que rejeitar o mundo, não o povo do mundo. E que bom testemunho glorifica a Deus. O reino de Deus não virá por meu esforço, mas sim pela ação divina. Olha o que está escrito em Daniel 2,34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Deus é poderoso e seu reino se basta. Portanto, façamos o que nos foi confiado com responsabilidade e gratidão pelo privilégio de ter sido eleito. E até quando a gente diz, né? Até quando nós vamos ficar aqui neste mundo? Porque nós queremos estar perto de um Deus que é poderoso, que é bom. Até porque Ele já disse, no céu, até as lágrimas que nós choramos serão enxugadas. Eu não sei até quando. Até quando temos que esperar Jesus voltar. Mas vamos esperar, sabendo que Ele virá. Ele virá. E essa história que Jesus virá é diferente da história de Raquico, o cão fiel, que não teve seu dono de volta. Todos nós sabemos que o dono de Raquico ia embarcar num trem. Ele tentou fazer de tudo para que seu dono impedisse, talvez até estaria sentindo que seu dono iria infartar nessa viagem e não voltaria. E ele fez de tudo para o seu dono não viajar, mas o seu dono, que era professor, viajou e ele ficou. Raquico envelheceu esperando seu dono, que tomou aquele trem e nunca mais voltou, porque morreu nessa viagem. Nosso dono é Jesus Cristo. Ele virá, porque Ele vive. Vamos esperar com esperança. O dicionário diz que esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Vamos esperar com fé, porque o nosso dono morreu, desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou e ele disse: eu vou preparar-vos lugar, virei outra vez, e onde eu estiver,
eu vou levar vocês comigo. Então, somos estrangeiros nessa terra, agredidos e humilhados por este mundo. Mas assim como Daniel e seus amigos na Babilônia, e como Daniel desejava voltar a Sião, nós também queremos voltar. E por isso que nós perguntamos: Senhor, até quando? Daniel capítulo 12, verso 12 e 13 responde: Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vá e até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Tu, porém, que está me ouvindo, que está vendo essa lição, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos seus dias. Mateus 25:13 diz: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus virá, vamos esperar. Eu sou a professora Vilma Longini e agora vou fazer uma oração por você e por mim também, pela minha casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, neste momento, em nome de Jesus Cristo, teu Filho unigênito, que deu a sua vida e derramou o seu sangue por nós, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e eu te peço, Pai, abençoa cada um daqueles que ouviram e viram este vídeo até o fim. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo ministério que tem me dado e também o ministério que tem dado a cada um dos meus filhos. Amém. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Até uma próxima oportunidade com um novo tema. Que Deus abençoe a cada um de vocês e proteja a sua família diante de todo esse mal que a gente está vivendo aí. Se você gostou, dá um curtir. Se inscreva no meu canal, isso vai me ajudar muito. Te agradeço e até a próxima.